mágica. Não são as coisas que vai mudar, é você que vai mudar. Porque dentro de você vai ter algo tão lindo que é a palavra de Deus, que você vai mudar. Não espere que as coisas ao teu redor mudem, que não vai acontecer. Você que tem que mudar. Porque vai ter coisas que antes você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, tem dificuldades. E você mudando de dentro para fora, daqui a pouco você vai olhar para dentro e pensar, parece que é pequeno. Você não vai potencializar mais, entendeu isso? Vai ter coisas que vão fazer com você, que você vai olhar assim e falar, cara, na outro momento, eu ia botar o dedo na cara, eu ia botar a mão na cintura, eu ia meter o pé na porta, mas dessa vez eu não estou fazendo. Então não é as pessoas que mudaram, é você que mudou, porque aquilo que você vai fazer, você não vai fazer mais. Por quê? Porque o básico na sua vida está sendo feito, que é oração, jejum e palavra. Isso vai mudar você, isso vai mudar a sua vida. Eu podia estar trazendo aqui um monte de coisa, tome Coca-Cola 24 vezes no ano, que vai mudar, entendeu? Beba suquita, guaraná, vai, toma uma cachaça, eu faço alguma coisa que vai mudar, faça lá uma macumba dentro de casa, porque tem crente que faz macumba, tem crente que ainda toma banho de saboroso, tem crente que ainda bota fita, o fita não sei onde, o fita não sei o lugar, tem crente que ainda faz macumba dentro da igreja ainda, bota sabonete santo, vassoura santa, e começa a inventar um monte de coisa, porque ainda está agarrado ainda aquilo. Então eu podia inventar aqui um monte de coisa, mas eu vou dizer para você o básico: oração, jejum e palavra é o que nos transforma de dentro para fora e nos conecta a Deus em nome de Jesus. Uma pessoa que ela quer fazer a diferença na vida de outras pessoas, uma pessoa que quer fazer a diferença dentro da sua própria casa, uma pessoa que quer fazer a diferença na igreja onde ela congrega, no bairro onde ela está, onde ela reside, precisa ter as características que essa mulher tinha. Porque aqui a Bíblia começa a falar de Ana, dizendo que ela era uma profetisa. Começa a falar de Ana dizendo o seguinte: olha, Ana é uma mulher que, quando foi viúva, passou a ser viúva, se manteve sem se casar. E aí a Bíblia, nesse curto texto, diz aí o seguinte: olha, ela casou virgem, permaneceu com o casamento durante 7 anos, e depois que ficou viúva, nunca mais se casou. E aí o texto termina dizendo o seguinte: olha, ela ora noite e dia no templo sem cessar. Então você vê na vida dessas pessoas, dessa mulher em específico, o que? Uma base, um contexto espiritual, um segredo por que ela consegue se manter firme e constante, porque ela segue princípios, ela segue valores. E eu quero que você entenda que você só vai conseguir fazer a diferença na sua casa, na sua vida, no seu local de trabalho, na igreja que você congrega, na região onde você reside, se você viver uma vida de princípios, uma vida de valores e uma vida sobre a palavra, ou seja, sujeito à palavra, sujeito a orar e jejuar. A oração, ela te aproxima de Deus. O jejum, ele mortifica a carne e santifica você. E aí essas são as bases fundamentais para que você tenha uma vida realmente diferente. Você fala assim: o jejum para a minha vida muda decretos. A cidade de Nínive, ela ia ser totalmente destruída. Deus manda o profeta Jonas lá, Jonas 3:5, para dizer ao povo que eles todos iam ser destruídos pelos seus pecados. Só que essa palavra chega, essa profecia chega ao rei. E aí o rei, ele tira as suas vestes reais, se veste com roupas de pano de saco e faz um decreto na cidade, que nem os animais, nem os bois iriam se alimentar. Todos eles entram em jejum. E aí o que acontece? Aquilo chama a atenção de Deus de tal forma que aquele decreto, aquela sentença de morte, ela é revertida. E o decreto muda. E Deus, ao invés de matar, Deus dá ao povo a oportunidade de vida. Então aquilo que era para a morte passou a ser vida através do que o povo fez. E muitas vezes a gente está se retendo, querendo que Deus faça parte dele, sem a gente fazer a nossa. Comecem a entrar dentro de um básico, mas um básico que
traz princípios e valores, que os decretos de morte, eles serão anulados em nome de Jesus. Decreto de falência espiritual, decreto de morte espiritual, decreto de frieza, decretos que têm te desabonado como homem, como mulher de Deus, eles são revogados, jogados por terra, na medida que você entra em uma comunhão com Deus de forma mais sólida, mais firme, mais constante. Eu entro em oração, ouço o que Deus quer, jejuo, mortifico a minha carne, faço a minha parte com Deus e Deus faz a dele. A situação está ruim, mas vai ficar bom para a glória de Deus. A situação não está bom, eu quero, mas Deus vai trazer algo novo, caminhos novos, ainda que seja no meio do deserto. Deus pode fazer. É potencializar as coisas boas que estão acontecendo na tua vida. Porque tem hora que tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta coisa boa Deus fazendo, tem tanta coisa boa que Deus está criando, mas a gente não consegue valorizar a coisa boa. A gente quer potencializar aquilo que não está bom ainda. Aí sabe o que isso torna? Ingratidão com Deus. Seja grato naquilo que você já tem. Seja grato, porque aquilo, quando você valoriza um pouco, Deus coloca sobre muito. Mas nós temos que compreender isso. A gratidão, ela é uma ferramenta espiritual para abrir portas que ninguém pode abrir a não ser Deus. Então potencialize as coisas boas que estão acontecendo. Então eu tenho que ter vitalidade, eu tenho que ter alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que ter uma esperança de dias melhores. Eu preciso exercitar a minha vida no natural para que no espiritual ela seja movimentada. E como que eu faço isso? Eu faço isso começando por mim. Se eu não faço uma caminhada, eu tenho que começar a fazer. Se eu não faço uma academia, eu tenho que começar a fazer. Se eu não me policio em algumas coisas, eu tenho que começar a me policiar. Se eu não manifesto a limpeza, a higiene dentro da minha casa, eu não vou conseguir manifestar isso na minha vida espiritual, porque uma coisa está ligada à outra. Se eu vivo no chuveiro, se eu vivo na imundice, se as pessoas chegam perto de mim, só sinto cheiro de suor, só sinto cheiro de sovaco, só sinto catinga disso, catinga daquilo, mau hálito, eu não vou conseguir me movimentar no mundo espiritual. Então tudo começa em mim, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu cuido de mim, a forma como eu cuido da minha casa, a forma como eu cuido dos meus filhos, a forma como eu cuido da minha esposa, a forma como eu cuido do meu marido. Tudo isso está ligado no mundo espiritual. Eu preciso compreender isso. Amém?